Salve rapaziada, Nick Pereira aqui. É isso mesmo que você viu no título, mas antes de eu entrar no assunto desse vídeo, eu preciso deixar claro aqui que eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada. Eu sou só um cara que faz umas pesquisas aqui e ali e venho tentar trazer algum conhecimento, mas a minha ideia não é trazer um conhecimento que é harmful, não sei nem como falar isso, um conhecimento que vai te prejudicar, alguma coisa do tipo. Mesmo sendo bíblico que conhecimento é dor, eu tento trazer conhecimento aqui pro bem. E até o fim do vídeo você vai entender o porquê que eu quero trazer esse ponto de vista primeiro para depois concluir ele. Então, mesmo que você concorde com tudo que eu falar aqui, se você precisar de ajuda médica, vai procurar ajuda médica. Eu não sou o martelo do juízo final para falar que você não precisa. Se você achar que você precisa, vá atrás de ajuda médica. Dito isso, vamos começar com os trabalhos aqui. Então, nós vamos analisar o artigo que foi lançado em 20 de julho de 2022 pela Universidade da Cidade de Londres. E o título é assim, ó: depressão provavelmente não é causada por um desbalanço químico no cérebro. Se você quer ver o artigo na íntegra, você mesmo lê, palavra por palavra, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá. E se você não fala inglês, curso de inglês Nick Pereira, o link também vai estar na descrição. Você pode parcelar em 12 parcelas de R$29, pelo amor de Deus. Você não vai ficar preso em gramática, você vai ter inglês prático, texto, música, vídeo, filme, série, tudo prático para você ouvir, falar, ler e escrever, sem ficar perdendo seu tempo. Qualquer dúvida que você tenha, é só me chamar lá no Instagram, na DM, que eu tiro a sua dúvida. Lá nos anos 60 surgiu uma teoria de que a depressão estava relacionada com o hormônio da serotonina. Só que não passava de uma teoria. A gente sabe que antigamente a medicina era um negócio muito precário, não tinha muita tecnologia para estudar a fundo as coisas. Teve muita evolução durante a Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses fizeram coisas com os chineses, porque os nazistas fizeram coisas com os judeus, então eles fizeram muitos testes que possibilitaram que a ciência evoluísse. Mas mesmo assim não tinha tanta tecnologia para que evoluísse num grande nível, apesar de ter sido de grande ajuda. Essa catástrofe, esse jeito totalmente errado de jogar a ciência lá para frente, né? Mas fazer o quê? Ajudou. Então, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1960, surgiu essa teoria de que serotonina estava relacionada à depressão. Provavelmente o cérebro não estava produzindo serotonina o suficiente, por isso as pessoas tinham depressão. Só que não teve grande impacto quando surgiu essa teoria em 1960. Tudo tomou uma proporção muito maior lá nos anos 90, quando a indústria farmacêutica decidiu bater o martelo e espalhar essa mensagem na grande mídia no geral. Então não era só o Zezinho da esquina que estava falando que depressão estava relacionada à serotonina. Médicos renomados estavam falando isso, psiquiatras renomados. A mídia estava falando que você precisava tomar antidepressivos, que eram baseados em serotonina. E como a indústria farmacêutica tomou essa iniciativa de propagar essa mensagem, independente de ser só uma teoria, a ciência começou a estudar isso afinco para ver se era isso mesmo que estava acontecendo. Então, desde os anos 90 até hoje, ou até 2022, né? Foram 30 anos aí praticamente deles estudando um guarda-chuva. Quando fala guarda-chuva é o quê? Todos os âmbitos possíveis de serotonina no nosso corpo, eles estavam estudando. Então eles pegaram lá uma pessoa com depressão e uma pessoa sem depressão. Quando eu falo uma, não é uma, tá? São centenas de pessoas com depressão, centenas de pessoas normais, assim, entre aspas, né? Que não tem depressão. Então vamos ver como tá os receptores de serotonina. Será que os receptores estão conseguindo receber esse hormônio? Quando eles comparavam os receptores de uma e de outra, não tinha diferença nenhuma. Os receptores estavam ok para os dois lados. Falaram, ok, então não tem problema no receptor, vamos para outra haste aqui do guarda-chuva. Será que os transportadores não estão conseguindo transmitir a serotonina pelo sangue? Será que não está chegando direito lá no receptor? Foram ver os testes no sangue, não tinha nenhuma diferença de serotonina. As pessoas que tinham depressão, algumas que estavam fazendo uso dos remédios antidepressivos que tinham a serotonina, tinham um pouquinho mais de serotonina no sangue, mas nada muito significativo, era somente por causa dos remédios mesmo. Então não tinha diferença no geral. Eles falaram, rapaz, então talvez a indústria farmacêutica fez esse movimento em cima só de um boato para que ela pudesse lucrar bilhões de dólares ao longo aí de todos esses tempos. E o próprio artigo considera o antidepressivo de serotonina como se fosse um placebo. Se você não sabe o que é placebo, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Você tá com gripe, aí eu te dou uma pílula cheia de açúcar e te falo que é um remédio que vai te curar da gripe assim, ó, em um estalar de dedos. Você fica, rapaz, você começa a acreditar tudo que você tem naquela pílula.
A partir do momento que você toma, o seu próprio corpo começa a acreditar que você vai melhorar porque você tomou aquela pílula sem necessariamente ter nada de importante naquela pílula. Era só açúcar. E o seu próprio corpo, com a sua crença, vai fazer com que você melhore daquela gripe, sem você ter precisado tomar nenhum tipo de remédio. O seu corpo só acreditou com tanta força que foi possível ele mesmo se curar. Isso é placebo. Para você ter uma ideia do quão forte é o nosso cérebro quando se trata de placebo, olha o exemplo desse vídeo aqui. Esse moleque, ele tá cheio de prato aqui dos lados, ó, 20 quilos cada, sei lá quantos quilos que tem aí, deve ter uns 120, 200 quilos, e ele tá fingindo que são pesos de verdade, mas são pesos falsos. É como se ele estivesse levantando só a barra aqui, não tem peso nenhum. O cara que tá vendo ele fazer, ele olha para os pratos, ele não sabe que aqueles pesos são falsos. E a partir do momento que ele tenta fazer, o cérebro dele já estabeleceu que aquilo ali tá muito pesado para ele e ele não conseguiu levantar. Então, do mesmo jeito que o placebo pode ter um poder positivo, o poder de te curar com você acreditando que tomou algum remédio milagroso, o placebo também pode ter um poder negativo de você ficar acreditando tanto naquilo que aquilo realmente se torna verdade numa forma negativa, como você viu no vídeo. E qual que é o maior problema disso no meu ponto de vista? Aqui eu tô falando do meu ponto de vista, já não estou falando mais do artigo. Quando a pessoa tem depressão, você pode conhecer alguém que tem depressão, ela fala, não, eu tenho depressão, eu tomo um monte de remédio e não sei o que, não sei o que. Você fala, mano, vamos fazer umas flexão, vamos sair, vamos fazer não sei o que. Não, eu tenho depressão, eu não posso sair. Às vezes, essa depressão acaba virando um escudo. Essa depressão acaba virando a personalidade da pessoa. Ela começa a abraçar a depressão como se fosse parte dela. Ela não tenta lutar contra. Então ela toma os remédios, ela vive enfurnada no quarto. Ela começa a não fazer mais nada justamente porque ela acredita com muita força que ela tem depressão. Então meio que o corpo dela realmente aceita que ela não consegue fazer nada. O mesmo exemplo desses pesos. Eram pesos de papel, não tinha peso nenhum, mas o moleque achou que tinha e o corpo dele se negou a levantar. Teve um momento na minha vida que eu cheguei muito perto de arrasta pra cima, só que quando você chega na hora assim, falta um pouquinho de coragem, tá ligado? Eu falei, mano, então nunca mais eu vou sequer cogitar fazer isso. E a partir desse momento, por mais errado que as coisas dessem, sequer passa essa ideia na minha cabeça. Porque, pelo menos pra mim, foi questão de ponto de vista. Tem um anime que se chama Jujutsu Kaisen, mangá, anime, seja lá qual dos dois você vê. Tem um personagem que se chama Fushiguro. Ele tem um poder que ele invoca 10 sombras. Só que tem uma sombra que ninguém da geração dele, ninguém na existência conseguiu domar. E essa sombra acaba matando o usuário que invoca ela, que se chama Mahoraga. Desde o episódio 1, a gente já vê o Fushiguro fazendo a posição lá de mão pra invocar esse bicho. E o bicho vai matar a pessoa que ele julga que é muito forte pra ele, então ele chama o bicho, tá ligado? E só que o bicho vai matar a pessoa e depois ele morre também. Então é como se ele sempre tivesse com o dedo no pino da granada. Ele sempre tá pronto pra puxar o pino e levar ele e a pessoa junto, tá ligado? Sempre é uma opção, porque ele não consegue ter um ponto de vista diferente, ele não consegue pensar em outras estratégias, ele não consegue pensar em outros caminhos. Se a coisa aperta um pouquinho pra ele, ele já faz as posições de mão lá e ele já quer chamar o bicho pra morrer ele e o inimigo dele, tá ligado? Sendo que ele tem mais 9 sombras possíveis pra ajudar ele. O meu entendimento e a minha experiência em relação a isso tudo é que quando a gente muda o ponto de vista, quando a gente fala, não, independente de tudo dar errado, eu vou procurar um jeito de dar certo. Quando você tira o dedo do pino da granada, você não considera mais puxar esse pino. Você até esquece que você tem a granada porque você tá focado em saídas positivas. E ao contrário do que todo mundo fala, a gente não tem que estar feliz o tempo todo. Os relacionamentos acabaram porque as pessoas querem estar felizes no relacionamento o tempo todo. A gente não tá feliz nem sozinho o tempo todo. Se eu ficar sozinho aqui uma semana, eu começo a ter ansiedade, que eu não me aguento mais, meus próprios pensamentos. Aí você tá com um sentimento incômodo aqui, esse sentimento ruim, às vezes é um sintoma pra você tomar alguma atitude. Você tá aqui, puta, mano, como eu sou gordo, como eu tô fedendo a coxinha. Isso talvez seja um sinal que o seu cérebro tá mandando pra você levantar essa sua bunda, ir pra academia, treinar, emagrecer, parar de comer tanta besteira. Aí você tá com medo de abrir o seu aplicativo do banco porque você sabe que tem quase nada de dinheiro lá, isso se não tiver negativo. Aí você fica com esse sentimento ruim, esse sentimento de tristeza. Mano, eu sou pobre, aí como a vida é ruim. Ao invés de ficar, mano, como que eu posso fazer pra mudar isso? Não preciso ficar milionário, não preciso ficar bilionário. Mas como que eu faço pra mudar isso? Eu
tenho que aprender inglês? O YouTube tá aí. O Google fornece curso gratuito de programação, de tão necessário, de tanto que o mercado precisa de programadores. Eu preciso, sei lá, me profissionalizar em alguma coisa? Eu preciso aprender a falar para gravar um vídeo? Eu preciso aprender a editar vídeo e colocar o meu nome lá no Ninja, sei lá onde, para pessoas contratarem o meu serviço? O que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso vender brigadeiro na rua? Seja lá qual habilidade que eu preciso fazer para melhorar essa minha condição de vida. Ao invés de ficar aqui, porra, como eu tô triste, eu preciso estar feliz. Como que eu faço pra ficar feliz? Aí vai lá, aí usa droga, bebe, faz todo tipo de besteira e nada muda. Porque, na verdade, você tá com um ponto de vista errado. A gente teve recentemente aí o caso do PC Siqueira, que foi de arrasta pra cima. Quando a gente olha toda a situação, não dá pra falar assim, ah, ele tinha depressão, por isso que ele fez isso. Não, velho. O cara subiu na carreira, ele foi o pioneiro do YouTube. O cara tava ganhando muita grana, ele foi pra MTV, tava estouradaço. De repente ele vai e faz aquela bosta de ver foto de criança. Que porra é essa? Quem que faz isso, velho? Aí o cara fica taxado de pedo pro resto da vida, não consegue mais patrocínio de nada, não consegue mais parceria com ninguém. Os caras que faziam Ilha de Barbados com ele não mandam nem mensagem pra saber se ele tá bem nem nada. O cara ficou totalmente abandonado por causa disso. Quando ele chega nos 37 anos, a namorada que ele tinha larga ele também. Então não se resume só ai, tem depressão. Não, velho. O cara usava droga, o cara bebia, o cara tava totalmente afundado de anos, não foi de ontem. Foram vários eventos em sequência que deixaram esse cara sem um ponto de vista possível. O cara não conseguia mais arrumar nada porque ele ficou taxado de pedo pro resto da vida dele, velho. A internet não acaba assim de um dia pro outro, principalmente quando se trata de um negócio grave desse. É claro que a gente não sabe que se tudo tivesse dado certo, ele tivesse bilionário hoje em dia, ele não faria do mesmo jeito? Eu acredito que não. Eu acredito do fundo do meu coração que não faria. Eu acho que foi totalmente falta de esperança. E se você não tem um X nas suas costas de pedo ou de alguma coisa do tipo, de alguma coisa do tipo assim, muito, tá ligado? Taxado, que acaba com a sua vida pra sempre, eu acho que você tem alguma esperança. Então busque entender o que o seu corpo tá falando pra você. Busque ação desconfortável voluntária. E aí eu trago uma reflexão final aqui pra concluir, que é: se tivesse eficácia tomar antidepressivo, por que pessoas que tomam esse remédio todo santo dia, sei lá quantas vezes por dia, vão de arrasta pra cima do mesmo jeito? Se fosse só algum problema com serotonina, esses antidepressivos que vêm cheio de serotonina curassem, né, o desbalanço de serotonina no cérebro, por que elas continuam indo de arrasta pra cima? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou. Você acha que eu falei muita besteira? Você acha que eu tô fora da caixa? Que eu tô maluco? Eu tô doido? Ou você acha que tá fazendo sentido o que eu tô falando e que esse questionamento final aqui principalmente faz um pouquinho de sentido? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e tamo junto.